Legal, pessoal. Então agora vamos para o nosso último vídeo de hoje, que vai falar de um tema que decorre da exclusão do sócio, que nós chamamos de apuração de haveres, haveres com H, tudo bem? Sei que não deveria nem dizer isso, mas apuração de haveres, ou seja, o levantamento daquilo que deve ser restituído ao sócio que foi excluído. No vídeo anterior, eu mencionei a vocês já que em muitos casos, na grande maioria dos casos, o valor do capital social não é necessariamente a representação, o reflexo do valor que de fato aquela sociedade tem ou representa. Muitas vezes a sociedade é multimilionária, o capital social é de 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, ou seja, não há necessariamente esse reflexo, embora fosse o ideal. Não há por uma série de circunstâncias, porque obviamente a sociedade, em alguns casos, deixa de fazer isso para preferir ter uma responsabilização menor, enfim, embora não seja recomendável, né? Principalmente para abraçar contratos maiores, quanto maior o capital social, maior lastro. Então é importante que haja essa correspondência, mas nós sabemos que na grande maioria dos casos não há essa correspondência. Pensando nisso já, o legislador traz então a seguinte regra. Pensem vocês, você, sócio de uma sociedade limitada, tem 5% capital social. E aí o seu capital social, que foi designado, é de 20 mil reais. Quando na verdade a sociedade tem mais de 20 milhões de patrimônio. Seria justo que você saísse dessa sociedade excluído, levando 5% de 20 mil, enquanto a riqueza da sociedade passa de 20 milhões? Seria adequado? Seria proporcional? É claro que não seria. Para evitar essa desproporção, essa injustiça, porque de alguma maneira o sócio contribuiu para aquela riqueza, ou mesmo que tenha cometido culpa grave, falta grave, né? Mesmo que ele tenha tido culpa, ele merece ser ressarcido, obviamente, de maneira proporcional. Até porque, se houve um dano muito grande, a sociedade poderá buscar indenização, como nós já vimos, ok? Então, o que o Código Civil estabelece? O 1031 vai dizer exatamente isso para nós. Olha, o sócio que for excluído deverá ser restituído com um valor lastreado, baseado, proporcionalmente ao valor patrimonial da sua cota e não o valor correspondente só ao capital social. Na hora de ser restituído, a sociedade deverá realizar um balanço patrimonial para dizer quanto é o valor correspondente àquela disposição de cotas. Quanto é 5% da sociedade? Eu disse a vocês que esse balanço vai levar em consideração não só o ativo, mas também e essencialmente o passivo. Porque senão, se for só em cima do passivo, corre-se o risco de um sócio ser beneficiado com a sua exclusão. Já pensou uma sociedade totalmente devedora, que só levanta o ativo e tem 30 milhões de ativo, mas tem 40 milhões de passivo? Já pensaram nisso? Aí o sócio bonitão, que praticou uma falta grave, sai com 5% de 30 milhões e a empresa ainda deve 40 milhões. Obviamente que isso é um absurdo. Por isso é que é necessário realizar um balanço patrimonial para depurar o valor dos ativos, o valor dos passivos e desse saldo, dessa diferença, calcular os 5% que deverá ser restituído. No meu exemplo, tudo bem? 5% das cotas que deverá ser restituído ao sócio excluído. Ressalvadas as possibilidades das deduções que nós já mencionamos, além de eventuais perdas e danos. Então quer dizer que um sócio pode sair de uma sociedade sem levar nada? Pode acontecer. Se uma sociedade conseguir comprovar o seu prejuízo efetivo e obviamente buscar a restituição junto ao sócio, claro que sim. E aí alguém pode perguntar, Fred, o 1031 vai dizer exatamente isso para nós, né? Que a cota vai ser liquidada a fim de que seja realizada pelos sócios ou realizada, né? O sócio vai comprar indenizando o sócio excluído ou vai ser paga para ele, vai ser devolvida a ele a percentual de cota e obviamente com base no balanço patrimonial. Mas o que é importante? Ora,
Se houve a restituição dos 5% do capital social, obviamente baseado no balanço patrimonial, concordam comigo que o capital social também vai ter que ser correspondentemente reduzido, ou proporcionalmente reduzido? Aqueles 5% de cota já não existe mais, o sócio já saiu da sociedade. Então, nestes casos, se não tiver uma disposição do contrato, porque o contrato social vai estipular pode estipular uma série de circunstâncias entre os sócios. Se não tiver nenhuma regra do contrato que disponha situações diferentes dessas que eu vou mencionar agora, vai valer isso. Ou seja, o sócio que foi excluído será restituído e, obviamente, a sua saída com os 5% vai gerar uma redução do capital social. Se nenhum sócio cobrir esse valor, o capital deverá ser reduzido na proporção das cotas que acabaram de sair da sociedade. Lembra daquele princípio da realidade? O capital social deve retratar a realidade? Mais um motivo para que, caso haja essa indenização por parte da sociedade ao sócio excluído, o capital social venha a ser de novo, venha a retratar de novo a realidade. Então, se saíram 5% das cotas, o capital social deverá, como regra, se não tiver disposição no contrato, de forma diferente, também ser reduzido na proporção que acabou de deixar a sociedade. A não ser que o sócio vá lá e integralize adquirindo essas cotas e dando dinheiro ao sócio que foi expulso. Aquelas cotas passam então para um outro sócio. Ok? Como nós já vimos também lá no parágrafo único do 1004. Tudo bem, pessoal, até aqui? Ótimo. Bom, o que é importante? O parágrafo 2º do 1031 diz o seguinte: a cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação. Então, a partir do momento em que o sócio tenha decidido pela exclusão, pela venda, pelo valor a ser restituído, esse valor deve ser restituído em dinheiro no prazo de 90 dias. Obviamente, essa disposição vai ser estabelecida em favor do sócio excluído. Ele pode, inclusive, buscar também reparação por perdas e danos, caso esse prazo não seja cumprido. Ok? O que é importante para finalizar? Essa sistemática de apuração de haveres também tem um procedimento especial no Código de Processo Civil. Assim como acontece com a ação de dissolução de sociedade, que eu mencionei agora há pouco, essa ação é uma ação autônoma que vai poder ser realizada em juízo para que a sociedade comprove qual é o valor que deve ser restituído àquele sócio que foi excluído. A partir do artigo 599 nós temos lá o procedimento especial que cuida da apuração de haveres. Tá ok? Então o nosso conteúdo de hoje foi, primeiro, separar recesso e exclusão, conceito, espécies de exclusão e, por último, apuração de haveres. Conteúdo tranquilo, facinho, sem dificuldade para nós, mas é extremamente relevante. Quem tiver curiosidade, depois dê uma olhadinha nas ações de dissolução de sociedade e apuração de haveres. Vocês vão ver a quantidade, o volume que nós temos nas comarcas menores, nas comarcas maiores. É extremamente comum essas circunstâncias nas sociedades, por conta dos conflitos que os relacionamentos humanos vão acabar gerando entre as pessoas. Tá ok? Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Estarei lá no AVA já à disposição de vocês, com a fixação também já estabelecida lá no nosso roteiro. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.